Olá, estudantes do Centro Universitário FMABC. Eu sou o professor João, para quem não me conhece. Sou professor também das disciplinas de anatomia para alguns cursos de graduação e da disciplina eletiva de educação na saúde aqui na instituição. Bom, vamos agora fazer aí uma breve fala sobre a introdução à iniciação científica para os alunos interessados em eventualmente realizar uma IC, um projeto de pesquisa na área de educação na saúde. Então, o que vocês têm que saber depois dessa aula? Os objetivos básicos são vocês analisarem as concepções de ciência, compreenderem os tipos de desenho de pesquisa, compreender os aspectos éticos da pesquisa científica, diferenciar o que é um campo e o que é uma linha de pesquisa e compreender os passos do pré-projeto de pesquisa, né? O que fazer antes de iniciar o IC. Tudo bem. Então, primeiro pense aí com você, para você, né? Pode pausar o vídeo, inclusive, para você refletir o que é ciência para você. Né? Bom, usando essa imagem aqui, que é mais de brincadeira, né? Nós temos aqui uma diferenciação de algumas dimensões, né, do conhecimento, podemos dizer assim. Então, primeiro temos os dados. O que são dados? São aí números, palavras, né? São a fonte mais básica aí do trabalho na ciência. Então, podem ser números, né, como assim 5, 10, 100. Podem ser dados, cabelo louro, altura alta, altura média, estatura baixa, e assim vai, né? Mas essas palavras, esses números soltos, né, sem uma correlação, uma ordem, uma organização, não tem um sentido por si, né? Já quando vamos para o âmbito da informação, né, a gente está ordenando aí e organizando para dar sentido às palavras, né? Não é só falar cadeira, macaco e cabelo louro. Então, assim, a informação é o seguinte: nesta sala de aula tem 100 alunos. Quantas pessoas têm o cabelo preto? Quantas pessoas têm o cabelo ruivo? Quantas pessoas têm o cabelo loiro? Enfim, você está organizando, né, esses dados, né, para virar uma informação, para ter algum sentido, algum significado. Muito bem. O conhecimento é quando a gente começa a correlacionar informações para gerar compreensões maiores e mais amplas, e não só uma descrição aí dessas informações. Então, por exemplo, correlacionar variações anatômicas com certos biotipos corporais. Então, uma pessoa com este biotipo tem este tipo de variação anatômica. Então, você está juntando, né, juntando informações e fazendo conexões entre elas. Até aqui, nos conhecimentos, né, a gente encontra muito dessas questões nos livros, nos artigos científicos. São coisas que já estão aí estabelecidas, né? Aí a gente começa a conversar mais de ciência nessa brincadeira que a gente está fazendo quando a gente parte para falar de ideias, né? Então, você tendo alguns conhecimentos à sua disposição, algumas informações, você começa a pensar sobre ela, a refletir, começa a ter dúvidas, começa a ter ideias de possíveis relações que ainda não estão estabelecidas. A partir dessas ideias que a gente vai tendo, que a gente vai atrás de produzir ciência, né? De descobrir novas verdades, descobrir novas relações. A sabedoria aí é a relação entre ideias, né? Então, um conjunto de ideias, um conjunto de insights que você tem sobre um tema, né? Você relacionando elas, você começa a ter uma sabedoria maior sobre o tema. Relacionar possíveis ideias que estejam interligadas. E até aqui a gente fala de um conhecimento mais estruturado, né, de ciência. E aí só bota esse último quadrinho aí de brincadeira, né, sobre teorias de conspiração, que são meramente aí opiniões, podemos dizer assim, né, que é quando você junta informações, junta conhecimentos, mas sem necessariamente um rigor metodológico, sem necessariamente você esgotar as perspectivas de análise, simplesmente forçando ligações, forçando conclusões, né? Daí que temos meramente opiniões, teorias de conspiração, né? A gente na ciência tem que parar antes disso. Temos que nos ater aos dados, às informações, aos conhecimentos, né? Para comprovar ou não as nossas ideias e interligá-las. Tudo bem. Daí a gente vai para discutir o que seria um método científico. Para você, o que é um método científico? Né? Provavelmente o que você pensa até hoje é aquele clássico que
geralmente é mostrado na escola, de observação, né, hipótese, experimentação, né, e assim vai, as conclusões, esse ciclo tradicional aí do método científico, né. Mas o método científico, ele, na verdade, é uma reunião, né, de procedimentos racionais que são utilizados para investigar ou explicar fatos e fenômenos, né? Então, é uma sequência de processos, né, que são organizados de uma forma lógica. Existem vários, né, que podem ter potencialidades e limitações. Todos os métodos têm suas limitações, né, seja qual for. Basicamente, podemos dividir os métodos científicos em dois grandes grupos: os métodos quantitativos e os métodos qualitativos. Na área de saúde, vocês são estudantes, os métodos quantitativos são mais comuns, né? Utilizando-se então dos números de estatística descritiva ou estatística inferencial ou analítica, né, para poder relacionar esses dados numéricos, né? Então, correlacionar altura com idade, né, enfim, você relacionar números. Os métodos qualitativos, eles trabalham com as palavras, né? Ou seja, eles trabalham aí com características, com sentimentos, com impressões, com pensamentos que não são coletados aí com métricas tão rígidas. Podem ser avaliadas aí por entrevistas, por questionários abertos, por grupos focais e assim vai, né? Que são mais comuns na área de educação e na área de educação na saúde. A gente tem um predomínio também dos qualitativos, mas a gente também tem vários métodos mistos que usam tanto números quanto palavras para poder congregar aí diferentes visões e analisar mais profundamente os fenômenos em estudo, né? Aqui eu coloco um dos teóricos, um dos filósofos da ciência, podemos dizer assim, mais importantes, né, do mundo ocidental, que é o Karl Popper, e ele fala muito dessa questão da falseabilidade, né? Então, o que o Karl Popper pensa sobre ciência? Ele fala que a gente não parte de fato da observação, essa visão tradicional que uma observação ingênua, estou olhando para o mundo e penso numa ideia genial para ser testado. Na verdade, ele coloca que a gente sempre parte de problemas, sejam problemas práticos, ou de teorias que nós temos já a partir das nossas concepções prévias, do nosso conhecimento de mundo e das nossas percepções. Então ele aprofunda um pouco essa visão ingênua de que apenas a pura observação gera ideias para se produzirem pesquisas, né? E ele fala muito desse princípio da falseabilidade ou da refutabilidade, que é muito interessante, que ele fala que a falseabilidade é a possibilidade de uma teoria ser potencialmente refutada por evidências observacionais ou experimentais. Então, de uma maneira simplificadora, né, ele fala que a ciência produz as verdades desde que ela não possa ser refutada por experimentos. Então, se algo não está conseguindo ser refutado, a gente pode considerando aquilo como verdade, né? Ao mesmo tempo, ele fala que para ser ciência, né, aquela verdade estabelecida, ela tem que poder ser testada, né? Então, se é um dogma, né, como é mais comum nas fés, nas religiões, né, se é um dogma, é uma verdade que não está disposta a ser testada, né? Ela é simplesmente acreditada por um grupo, por suas crenças. Então, isso não é ciência porque não pode ser testado, né? Essa é uma concepção bastante importante. Muito bem. Daí vamos para os desenhos de pesquisa, né? Podemos dividir as pesquisas, né, no geral, sejam quantitativas, qualitativas, de algumas formas básicas. Então, a forma mais básica, primeira, é os estudos primários e secundários. O que é um estudo primário? É um estudo com coleta de dados, que ele vai direto na fonte, ele vai lá com seres humanos, no caso aqui nosso, coletar dados. Os estudos secundários, eles usam dados, né, informações já públicas e que já foram coletadas. Então está disponível para qualquer pessoa que quiser consultar, né? Então essa é uma grande primeira diferença: a coleta de dados ou a consulta a dados já coletados e públicos. Os estudos primários podem ser divididos aí em dois tipos básicos, né? Subtipos, né? O estudo primário ele pode ser um estudo descritivo ou um estudo analítico.
No caso de um estudo descritivo, ele é, por exemplo, um relato de caso, né? Então, você simplesmente relata uma experiência educacional, né? Um relato de experiência. Você descreve uma atividade que foi feita. Ou você simplesmente aí descreve prevalências, descreve porcentagens aí do seu público e ponto, e acabou por aí. Só estou descrevendo e nada mais. O estudo analítico, ele já vai para uma dimensão mais profunda, digamos assim, para comparar questões e propor possíveis associações ou relações de causa e consequência, né? Então, existem os estudos analíticos aí, para a gente aprofundar, que podem ser classificados como observacionais ou intervencionistas. O que é um estudo analítico observacional? Então, já existe lá uma população de estudantes, né, e que alguns estão expostos aí a uma certa questão, por exemplo, alguns alunos participam da monitoria acadêmica da disciplina, outros alunos não participam da monitoria. E eu vou descrever aí, vou analisar qual é o efeito de quem participa e quem não participa na monitoria na sua nota, por exemplo, uma possível associação, né? Então eu vou lá e coleto lá as notas dos alunos e a frequência na monitoria e faço aí uma associação estatística, né? Isso daí é um estudo analítico, porque está sendo feita uma comparação, e é observacional, porque eu não estou colocando nenhuma intervenção. O estudo intervencionista ou experimental, eu vou introduzir aí uma intervenção mais específica, né? Então, por exemplo, eu quero ver a influência e o impacto de uma mentoria, né, de uma mentoria na formação dos alunos. Então, eu vou convidar aí metade dos alunos a participar de sessões de mentoria e outra metade eu não vou convidar e vou colocar eles em outra atividade aí, entre aspas, placebo, né? Então, depois, acompanhando eles, eu vou ver qual foi a influência pela perspectiva desses alunos, né? Ou com eles escrevendo uma narrativa, ou coletando questionário, ou avaliando nota, enfim, e avaliar qual é uma possível associação aí estatística, né? Determinada pela participação ou não na mentoria. Daí também existe uma classificação em paralelo, que é o recorte de estudo, que pode ser um estudo longitudinal ou transversal, né? Aí é que fica um conceito importante. Para a gente analisar causa e consequência, ou seja, o que surgiu antes, a exposição ou desfecho, nós precisamos de estudos longitudinais, que são o filme daquele processo. Então, eu começo a acompanhar um certo grupo de alunos, eu vejo quem está exposto a algo e quem não está exposto, e vou vendo quem chega naquele desfecho. Então, isso é um estudo longitudinal que pode ver relações de causa e consequência. O estudo transversal, ele não consegue observar relações de causa e consequência, ele simplesmente vê uma possível associação estatística. Então, assim, se duas coisas são elevadas, no estudo transversal você vai tirar uma foto, você vai coletar aqueles dados no mesmo momento e vai ver quem tem a exposição e tem o desfecho. E você vai fazer uma análise estatística e vai ver se aquilo tem relação ou não, uma relação significativa ou não. Mas isso não determina quem surgiu primeiro, qual que é a causa, qual que é a consequência. Só mostra que pode existir uma associação, né? Muito bem. E os estudos podem ser também classificados como secundários, que podem ser, por exemplo, revisões de literatura ou análises documentais, né, como tipos mais básicos. Revisão de literatura é você analisar uma série de artigos já publicados sobre uma determinada temática e você tirar novas conclusões, fazer sínteses, né, ver o que é mais frequente na literatura, o que é menos frequente, ver as concordâncias e as discordâncias desses estudos, né? Isso daí é o valor de uma revisão de literatura. E as análises documentais, elas servem aí para você, por exemplo, comparar documentos ou gerar sínteses ou fazer uma análise do conteúdo desses documentos. Então, por exemplo, avaliar quais são os pontos em comum entre as diretrizes curriculares de todos os cursos de graduação da área de saúde, né? A diretriz curricular é o documento que orienta o que deve ter na formação de cada profissional de saúde para ele ser aquele profissional.
Então, quais são os pontos em comum entre todos os profissionais? Isso pode ser um estudo de análise documental, né? Analisar os projetos pedagógicos de curso, de um curso específico do Estado de São Paulo, e ver quais são os pontos de aproximação, quais são as divergências, e assim vai. Isso pode ser uma análise documental. E quando é necessário submeter a sua pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, né? Ela é sempre obrigatória para todos os estudos primários, ou seja, se você for coletar dados, né, se você for coletar dados com seres humanos, você precisa passar no Comitê de Ética em Pesquisa via plataforma Brasil, né? E essa aprovação do Comitê de Ética sempre tem que ocorrer antes do início da coleta de dados. Eu não posso coletar dados e depois passar no CEP. Isso é antiético, né? Se for um estudo que está querendo avaliar dados que já existem, né, que já ocorreram, então, por exemplo, notas de alunos, você pode passar no Comitê de Ética em Pesquisa, que você vai querer coletar esses dados e vai apresentar aos alunos, antes de fato usar as notas deles para analisar, você vai aplicá-los um termo de consentimento livre e esclarecido, um TSLE, para o aluno ter consciência de como vão ser usados esses dados, da garantia do anonimato e uma série de outras questões que o CEP exige para manter a ética em pesquisa. E o aluno lá, por exemplo, vai ter a opção de aceitar ou não. E assim vai com qualquer público que você utilizar, né? Muito bem. E não é necessário o CEP quando a gente usa exclusivamente dados secundários e públicos. Então, plataformas aí do SUS que têm dados epidemiológicos, documentos que são públicos, né? Outros artigos já publicados, isso tudo que já trabalha com dados secundários, ou seja, não foi você que está coletando e que são públicos a todos, isso são estudos que não precisam do Comitê de Ética em Pesquisa. Bem? Tudo bem. E agora, qual é a diferença de um campo e de uma linha de pesquisa? Basicamente, um campo de estudo é uma temática bem mais ampla. Então, por exemplo, o campo de estudo da educação na saúde, que estuda o processo de formação dos profissionais de saúde e as coisas associadas a isso, né? Digitando isso daí, por exemplo, no Google Acadêmico, recentemente, tivemos aí 2,5 milhões de resultados, né? Quando a gente digita especificamente, por exemplo, a educação médica, e focando apenas a formação dos profissionais médicos, né, já baixamos aí para 750 mil, né, estudos no Google Acadêmico, que é uma plataforma bem pouco exigente, né, para a sua indexação, digamos assim, mas para ter uma visão macro. E no PubMed, por exemplo, né, uma plataforma aí mais internacional, com bastante literatura estrangeira, né, nós digitamos aí, por exemplo, Medical Education, né, e o Medical Education, nessa concepção internacional, ela não se restringe à formação de médicos necessariamente, ela fala de formação de profissionais de saúde no geral também, né. Temos aí 800 mil resultados, né. Lógico que se a gente digitar várias outras temáticas da saúde, o número de resultados vai ser muito maior, o que mostra como esse campo está crescendo cada vez mais, mas é um pouco menos investido, né, digamos assim, do que outros. E nessa plataforma aí que é bem interessante, a BDTD, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, né? É uma biblioteca brasileira, que mais de 150 universidades brasileiras, né, em geral públicas, aí elas colocam as suas dissertações e teses, né, publicadas. Uma dissertação é o produto de um mestrado, uma tese é o produto de um doutorado, né? Então, digitando aí, por exemplo, educação médica, temos aí quase 7 mil resultados, né, de mestrados e doutorados que foram feitos nessa área. Então, é um campo de estudo vasto e que tem várias possíveis linhas de pesquisa. E a linha de pesquisa é o quê? É algo mais específico. Então, por exemplo, coloquei no Google Acadêmico, que tinha lá, com educação na saúde, 2,5 milhões de resultados, colocando educação médica e monitoria acadêmica, né, só temos 6.500 resultados. Então, é algo bem mais específico. A linha de pesquisa aqui seria, no caso, a monitoria acadêmica, que é uma vertente, é um enfoque do processo de formação de profissionais de saúde, né? Muito bem. Agora, quais são os passos antes de iniciar uma iniciação científica? As questões mais básicas para vocês pensarem. Você tem interesse, tempo e recursos para isso?
Então veja, em qual momento da graduação você está, né? É prioridade neste momento para você? E veja, a sua graduação sempre deve ser prioridade na sua trajetória, porque é aquilo que vai formar o profissional que você será, né? Essas outras atividades são atividades extracurriculares, atividades complementares, que são importantes, têm seu valor, mas não podem substituir e nem se sobressair em relação à graduação, né? Então, dentre as suas atividades extracurriculares, fazer uma iniciação científica agora é prioridade para você? Você tem tempo para se dedicar a isso, né? Precisa de algumas horas semanais de dedicação. É o momento certo para começar? Você está muito no início da graduação ou está muito no próximo do fim? Então veja se é adequado neste momento e em relação à temática que você quer. Qual é o seu nível de interesse, né, de fazer pesquisa? Só quer fazer por questões curriculares, para poder fazer nas provas de residência uma pontuação? Ou você tem interesse em fazer pesquisa? Isso influencia muito se é válido ou não fazer, né? Você só faria trabalho com bolsa de iniciação científica ou não, né? As bolsas são bastante limitadas, poucos alunos conseguem, né? Existe limite aqui na instituição de uma bolsa por orientador. Então, existem uma série de restrições que fazem com que a maioria dos alunos não faça iniciação científica com bolsa e faça, na verdade, uma iniciação científica voluntária, né? O que não diminui a sua exigência, apenas faz com que você não tenha a bolsa. É apenas uma pesquisa científica ou uma IC? Cuidado, muitos alunos começam a fazer trabalhos científicos, mas antes disso ser registrado no programa de iniciação científica, que é vinculado à pós-graduação aqui da instituição, isso não é uma iniciação científica. Você não ganhará um certificado de iniciação científica. Se você não registrar na pós, você está apenas fazendo um trabalho, que também é válido, você ganha experiência, pode até levar para congressos, publicar, mas não terá o certificado de iniciação científica. Então é importante conversar com seu orientador, com sua orientadora, para poder fazer o registro adequado no momento mais oportuno para você. E como escolher o orientador ou orientadora de iniciação científica? Vocês têm acesso, via plataforma do currículo Lattes, aos currículos de todos os seus professores e professoras, né? E lá você, pesquisando o nome do professor e da professora, você consegue ver a experiência desse orientador. Quais produções ele já tem, né? Quais artigos, livros, capítulos ele já publicou. Atividades do orientador, quais projetos de pesquisa ele já orientou, quem ele orientou, tanto de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Isso tudo é possível ser visualizado na plataforma Lattes. Até para você poder conversar o quê? Com ex-orientandos, orientandas desses orientadores. Porque aí você pode saber como foi a experiência desses alunos e ver se essa dinâmica funciona para você. Ver a disponibilidade do orientador, né? O quanto de tempo essa pessoa tem disponível para poder te orientar, principalmente se você nunca fez pesquisa. A compatibilidade de interesses. Não é porque você tem interesse de pesquisar em uma coisa que esse orientador tem essa expertise, essa know-how, esse interesse pela mesma área e vice-versa. Às vezes você quer muito um professor, uma professora específica, mas ele pesquisa uma área que você não tem interesse. Isso não é tão interessante porque pode tornar o processo mais tedioso, mais cansativo. É muito bom se você conseguir alinhar os seus interesses com o que o orientador tem de linha de pesquisa, né? E ver as oportunidades que o seu orientador pode oferecer. Ele tem um grupo de pesquisa com alunos mais experientes para você poder trocar ideias. Ele participa de congressos científicos para você poder ir junto, né, e ser apresentado a esse mundo. Ele já publicou em revistas que você tem interesse, enfim, quais oportunidades ele pode trazer, além de bolsas científicas, claro, né? Ele já orientou alunos com bolsa ou não, né? E no fim, converse bastante com os professores antes de firmar um compromisso, para você conhecer esse professor, ele te conhecer, e vocês verem se a dinâmica será produtiva para os dois. E, né, tem que pensar em quais temas você se interessa, né? Qual a sua pergunta de pesquisa. Isso é um ponto de partida. Se você for para um professor que é mais aberto para poder ver o que você tem interesse em pesquisar, né, ele vai te perguntar o que você quer pesquisar. Qual que é o seu interesse em pesquisa? Você tem que ter alguma pergunta, né? Você não precisa ter uma pergunta perfeita, pronta já, mas ter perguntas para vocês discutirem e o orientador poder guiar a melhor proposta de pesquisa, né?
que a partir da definição de um tema, né, você escolhe um problema para poder criar uma pergunta e daí delimitar a sua hipótese, se for o caso. Nem todo estudo obrigatoriamente tem hipótese, né? Principalmente no âmbito da educação na saúde, podem existir estudos mais exploratórios que não têm uma hipótese a priori. Inclusive, os estudos podem ser feitos para criar hipóteses, né? Mas isso serão pontos no futuro. E para que servem as perguntas de pesquisa? Para buscar entender um fenômeno, um fato social, observar o padrão do fenômeno, relacionar a ocorrência de um fenômeno com outro, entender fatores causadores e efeitos, estabelecer estratégias para solucionar um problema e gerar outras perguntas. O muito interessante da pesquisa é que ao final de um projeto, você tem novas perguntas sobre aquele tema. E isso gera novas pesquisas. Daí vem alguma orientação básica de como construir essa pergunta, né? Qual é a sua pergunta de pesquisa? E daí a gente vai para a estratégia PICO, ou, complementando ela um pouco, a estratégia PICOT, né? Em que você deve delimitar no P qual é a população, qual que é o público que você está estudando, que você deseja estudar. Qual que é o tema da sua pesquisa, né? Qual que é a dimensão que você quer estudar. O C pode ser tanto de comparação quanto de contexto. Você quer comparar quais grupos? Né? Ou no estudo qualitativo mais exploratório, qual é o contexto que você quer estudar? Estudantes do terceiro ano de graduação de um curso específico, e assim vai. Os outcomes são os impactos, as consequências, as relações. Qual que é o desfecho que você quer analisar? Você quer avaliar o nível de aprendizado? Você quer avaliar a motivação de estudantes? Você quer avaliar o engajamento de professores? Enfim, qual é o desfecho? E o T é de recorte temporal, né? Se for aplicável. Então, se for um estudo longitudinal, por quanto tempo você vai acompanhar esse público? Se for uma revisão de literatura, você vai pegar artigos de qual período? Sem limite temporal? Ou vai ser artigos de 2000 a 2024? Por quê? Né? Então, esses são critérios para você construir a sua pergunta. Aqui eu coloco um exemplo de uma ex-aluna de iniciação científica aqui do grupo, a Clara, que era uma aluna do curso de medicina, né? Que ela fez a sua iniciação científica entre o primeiro e o segundo ano sobre monitoria acadêmica. Então aí, ó, veja qual era o PICOT dela. Né? O P, o público dela, eram estudantes da área de saúde. O tema era o estudo sobre a monitoria acadêmica. O contexto, ela queria monitoria acadêmica apenas em graduações da área de saúde, né, e não de outras áreas. Os impactos, ela queria avaliar o aprendizado de monitores, né, ao participar da monitoria acadêmica. E aqui eu boto como exemplo só que poderíamos ter feito aí um recorte temporal de 2000 a 2024, porque ela fez uma revisão sistemática de literatura. Ela não aplicou nenhum limite temporal, mas eu estou colocando como exemplo que isso poderia ter sido feito. E daí, olhando pelas cores, olha como organizamos esses conceitos, essas palavras-chave, né, em uma pergunta de pesquisa que é bem específica. Então, a nossa pergunta deste projeto era: quais os impactos da monitoria acadêmica no aprendizado de estudantes monitores da área de saúde? Então, delimitei bem qual é o meu público, qual é o tema, qual é o contexto e qual o impacto eu quero avaliar, né? Através da literatura, no caso de uma revisão sistemática. Muito bem. E onde e com quem trabalhar, né? Você vai querer fazer coleta de dados primários, né? Você quer fazer uma revisão de literatura, uma análise documental apenas com dados secundários, né? Qual é mais pertinente para a sua pesquisa? Se a sua pesquisa é muito inovadora, talvez tenha pouca literatura, então você precisa coletar dados. Ou se algo tem bastante literatura, mas tem poucas generalizações e conclusões, você pode fazer um estudo secundário. Enfim, qual é a proposta que mais se adequa à sua pergunta? E precisa ser na sua futura área de atuação? Então, assim, preciso pesquisar no que eu vou trabalhar no futuro? Não é obrigatório. Vocês têm graduações aí que variam de 4, 5, 6 anos, né, entre os cursos de saúde. Então, você pode mudar ao longo dessa trajetória o que você quer seguir na sua vida. E isso é normal, então não tem problema você não fazer algo que você vai seguir depois. Fica como uma experiência de pesquisa, de qualquer forma. Você vai querer trabalhar sozinho em grupo? Você quer fazer um projeto de pesquisa que vai ser só seu e o seu orientador? Ou você quer um grupo maior de alunos trabalhando em conjunto para dividir tarefas, mas lógico, conversando para todos saberem o que está acontecendo e acompanhar todo o processo, né?
qual que é o seu interesse maior, né? Converse também sempre com o seu orientador para ver as orientações mais adequadas. E por fim, como vocês devem desenvolver o seu repertório teórico para iniciar um projeto de pesquisa, ou seja, para escrever o seu projeto? É preciso ler artigos, ler artigos da área, né? Peça indicações para o seu orientador, pesquise em plataformas de base de dados, né? Enfim. E como vocês devem ler um artigo? Existem várias formas, dependendo da área. Aqui são algumas perguntas básicas, primárias, para vocês começarem a ler artigos científicos de uma maneira mais guiada, né, e crítica. Então, a primeira coisa que devemos buscar lá no artigo, qual foi o objetivo do estudo? Né? Isso você às vezes pode encontrar até no resumo. Na primeira página do artigo, geralmente tem um resumo, né? Um abstract. E lá nesse resumo tem lá a introdução, o objetivo, o método, os resultados, a discussão, a conclusão do estudo. Então ali você já consegue ver uma frasezinha que vai guiar qual foi o objetivo do estudo. O objetivo é o que quiserem estudar, o que esses pesquisadores estudaram. E o método, qual foi o método? O método é o que esses pesquisadores fizeram e como fizeram, para você entender aí o que eles buscaram fazer, os procedimentos para atingir o seu objetivo. Isso é o cerne, né? É a alma de um artigo em termos da sua estrutura metodológica. E daí, quais os principais resultados? Quais os principais achados deles, né? E principalmente como esses resultados se articulam com a literatura, o que é convergente, o que é divergente em relação ao resto da literatura, né? E por fim, busque achar no estudo quais as limitações do estudo. Vários estudos já colocam, declaram as suas limitações. Outros não. Então você precisa ver o que pode ter tido de problema no processo, o que pode fazer com que aqueles dados, aqueles resultados não sejam tão generalizáveis assim. E principalmente, quais perguntas ficaram, quais as lacunas daquele estudo. E isso vai gerar perguntas para você, inclusive, propor um projeto de pesquisa e poder fazer essa dimensão, essa área da ciência avançar. Muito bem, então fica aqui essa introdução básica para a iniciação científica. Muito obrigado. E esse é o meu contato para quem quiser conversar.